Então, eu vou te falar aqui quais são as primeiras medidas, as principais medidas que você vai precisar para poder fazer esse traçado aí, perfeito aí, esse traçado do gancho. Então, a primeira medida que você vai precisar é a medida da cintura, tá? Porque se você vai traçar uma calça, você precisa aí da medida da cintura. Então, a medida dessa cintura aqui é 68, tá bom? Então, já vou anotar aqui, e aí você pode anotar as medidas que você precisa, né? Cintura, 68. Outra medida que você precisa é a medida do quadril, tá? A medida do quadril, aqui, já tem uma live aí onde eu ensino para vocês tirar essa medida, e vocês podem depois procurar lá, né, a live sobre as principais medidas. Aqui na medida do quadril, você passa aqui a circunferência da parte mais alta aqui do bumbum da sua cliente. Aqui, a nossa medida de quadril é de 97 centímetros. Então, já anota aqui 97 centímetros, que é a medida do quadril. Outra coisa aqui que nós vamos precisar, aí talvez nem tanto, é a medida de altura de quadril, que normalmente é quase que a mesma coisa para a maioria das medidas, né? Até um tamanho 42, 44, você vai utilizar aí a medida de 19, 20 centímetros no máximo. Aqui está com 19 centímetros e é essa medida que eu vou utilizar aqui, altura de quadril, 19 centímetros, tá bom? E olha só, gente, é muito importante vocês se preocuparem aí com esse traçado, tá? E eu sei, deixa eu tampar a canetinha direita aqui. E qual o jeito que muitas vezes vocês costureiras tentam traçar uma calça com medo de errar, né? O cliente chega, te encomenda uma calça, e aí o que você fala? Traz uma calça para mim, que está vestindo bem, que fica bem aí no seu corpo, para que eu possa usar como medida. Não é assim, muitas vezes, que a gente faz? Por que a gente faz isso? Porque tem medo de errar nessa peça. E justamente o nosso medo é onde? É aí no traçado do gancho. Mas acontece que muitas vezes aquela calça que você pede ao seu cliente para levar, como que você sabe se está bem? Às vezes o cliente fala que está boa, mas às vezes ela engordou, às vezes ela emagreceu e não está tão legal assim. Às vezes você vai fazer uma calça em um tecido que não tem elastano, e aí ela traz uma calça que veste bem para ela, que é com elastano. Isso vai fazer muita diferença na modelagem, e aí você fica sempre refém aí dessa peça da sua cliente, que às vezes não é parecida com a peça que ela te encomendou, e muitas vezes acontece defeito também nessa hora. Então é importante você ter essa independência aí de traçar os seus próprios moldes, para você não precisar ficar pedindo aí a sua cliente uma calça que seja de acordo com as medidas dela, para você usar como cópia. Isso te desvaloriza como profissional, e também as chances de errar são muito grandes. E imagina o trabalho que isso te dá de ter aí uma peça de todos os seus clientes aí, fora a responsabilidade. Então, isso faz com que você tenha mais trabalho, com que você tenha talvez prejuízo no final, porque aquela peça, muitas vezes, quando você se utiliza de uma cópia, ela não vai sair igual. E às vezes tem gente que costuma desmanchar a peça aí inteira para poder usar como medida, usar como molde. Gente, vamos parar com isso. Vamos procurar aprender, vamos procurar aí aprender a traçar os nossos próprios moldes, e eu tenho certeza que isso vai ser muito mais fácil do que você ficar usando desses artifícios, dessas artimanhas aí para alcançar a modelagem desejada. E eu vou te mostrar aqui um passo a passo simples no curso que eu ofereço para as minhas alunas, que é o Costureira 5K. Eu tenho esses passo a passo mais detalhado, mas eu precisaria aí de muitas horas aqui com vocês para poder passar todos esses detalhes, mas eu tenho certeza que essa parte aqui da medida do gancho vai te ajudar muito aí a não ter erros na hora de traçar a modelagem da sua calça, tá?